reação, porque eu vi gente chamando o Vitor Pereira de mau caráter, eu vi gente chamando o Flamengo, de diretoria do Flamengo, de mau caráter, eu vi gente xingando o lado do Corinthians. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Nós vamos estar aqui reagindo a essa notícia bombástica de que o Dorival não vai ficar no Flamengo e que o Flamengo já tem o nome certo, que é o Vitor Pereira, que era do Corinthians. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa, até porque o Vitor Pereira saiu do Corinthians afirmando que não ficaria por questões familiares, por cuidar da saúde da sogra, e não ficou no Corinthians. E o Dorival Júnior, ele conseguiu bastante coisa. Por mais que o time tenha caído de rendimento, o Dorival, ele foi peça importante nesse resto de temporada do Flamengo, que conseguiu 2 títulos importantes, conseguiu fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos. Isso deixou a torcida dividida. Uma parte da torcida fica chateada pela decisão da diretoria e outra entende que o Dorival Júnior ia ter dificuldade no ano seguinte. Ele também tem muita chance de ser técnico da seleção brasileira, então isso pesou também. Eu acho, na minha opinião, foi muita sacanagem que a diretoria do Flamengo fez por não comunicar logo a ele, deixou ele insatisfeito e fez ele gravar até um vídeo explicando a situação e explicando que não ficaria e que foi muito feliz no Flamengo. Vamos ver aqui o desenrolar dessa história. Pessoal, se inscreva no canal, hein? Um intervalo de tempo muito pequeno entre a oficialização da saída dele do Timão e o início do namoro entre ele e o Flamengo. Dito isso, é importante também contextualizar tempo e espaço das duas questões. A movimentação do Flamengo para ter um novo técnico e a movimentação do Flamengo em relação ao Dorival Júnior. É claro que o que disse o Marcos Braz e o que disse o Rodolfo Landim, à época, com o Flamengo sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, era algo viável. O Flamengo, de fato, pensou na manutenção do Dorival e o Dorival queria ficar no Flamengo. Mas, vocês vão se lembrar que não tem muito tempo surgiu a informação em Porto Alegre de que Dorival Júnior era o cotado para substituir ao Tite na linha sucessória da seleção brasileira para a próxima temporada após a Copa do Mundo do Catar. É público e notório que o Tite não vai seguir como técnico do Brasil. Essa informação passou a ser uma grande carta na manga de todo este processo por parte do Flamengo, já que depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, internamente o Flamengo entendeu que o Dorival Júnior não tem o estofo necessário, a capacidade suficiente para conduzir um trabalho visando a conquista do Mundial de Clubes. O Flamengo está muito focado em ser campeão mundial depois de 41 anos, 42 no caso, né? E tanto que vai trazer jogadores para qualificar o seu elenco, e o Mundial, que nem tem data certa ainda para acontecer, mas é provável que ocorra entre o final de fevereiro e o início de março do ano que vem, é o grande sonho do Flamengo para a próxima temporada. É consenso interno no clube que o desempenho técnico do time na final contra o Atlético Paranaense da Conmebol Libertadores e também na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians não foi um desempenho técnico suficientemente confiável para que o Dorival seguisse à frente. Mas enquanto o Flamengo não tinha a possibilidade de trazer um técnico mais experiente, mais rodado, ia cozinhando a negociação com o Dorival Júnior, porque era uma bola de segurança. Até surgir esta informação relacionada à CBF, que o Rodolfo Landim, que inclusive está no Catar, cenário da Copa, também teve condições de apurar com mais minúcias, exatamente no país onde acontece o Mundial. Dito isso, ficou estabelecida a seguinte realidade. O Flamengo procurou o Vitor Pereira, começou a negociar com o técnico, acertou com ele algumas pendências relacionadas à questão familiar. Toda a família do Vitor Pereira virá para o Brasil. Trata o empecilho, o Vitor Pereira queria 2 anos, o Flamengo queria apenas 1 ano, mas pelas negociações, as últimas conversas, chegaram a um consenso de um contrato com duração de 2 temporadas e também foi dada ao Vitor Pereira a possibilidade dele trazer os seus 5 profissionais de confiança da sua comissão técnica permanente. É o que deve estar sendo arrematado nessas próximas horas para que o Flamengo faça o anúncio oficial da chegada do técnico português. E, em paralelo a
isso, o Dorival Júnior recebeu a informação que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. E aí, claro, ontem, né, à noite, surgiu essa informação de que o Flamengo não ficaria com o Dorival. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais ao qual você acabou de fazer referência. Deixou muito claro que essa foi uma decisão da diretoria e ela só foi tomada porque o Flamengo adquiriu essa confiança na medida em que conseguiu avançar para efetivamente contratar o técnico português que dirigiu o Corinthians nesta temporada. Independentemente do fato do Flamengo querer ou não querer o Dorival Júnior, enquanto essa situação se desenvolvia, chegou ao conhecimento do ex-técnico do Flamengo essa possibilidade da CBF. E nas conversas entre Flamengo e Dorival, o treinador pediu para que fosse colocado no seu novo contrato, caso ele existisse, uma cláusula de liberação automática se a CBF efetivamente fizesse uma proposta a ele. Era o gancho que o Flamengo precisava para efetivamente dispensar os serviços do treinador. O Dorival Júnior conversou com algumas pessoas ontem à noite, hoje pela manhã. Foi perguntado a ele se ele tinha alguma coisa relacionada à questão de salário, se foi dinheiro o problema para ele não ficar no Flamengo, e ele foi taxativo ao dizer que não tem nada relacionado à questão financeira. Foi efetivamente uma decisão da diretoria. E, obviamente, essa decisão só foi tomada porque a diretoria do Flamengo já tinha o ok do Vitor Pereira para assumir o comando técnico rubro-negro a partir da próxima temporada. Eu acho que eu trouxe todos os elementos que permeiam essa negociação, que, repito, mais uma vez, e é importante, viu, Mari, bater nessa tecla. Não começou de ontem para hoje, é uma negociação que já dura 10 dias e que é intermediada pelos dois empresários que têm melhor trânsito com a diretoria do Flamengo, o Bruno Macedo e o Juliano Bertolucci. Eles fizeram todo esse meio-campo para que o Vitor Pereira se transferisse para o Rio de Janeiro e, dentro desse contexto, também trouxesse a sua comissão técnica e os seus familiares. Estou à disposição, Mari. Olha, o Rafa traz todo o cenário, toda a linha do tempo da negociação. No espn.com.br tem uma reportagem também falando do lado do Dorival, do lado do Vitor Pereira, da negociação, de como o Dorival Júnior também, quando ele soube, né, como o próprio Rafa trouxe pra gente, que havia uma negociação com outro treinador, ele falou, então é isso, vou cair fora. A minha cabeça nesse momento tá aquele meme do vai expandindo o universo e que parece que a cabeça vai explodir, porque primeiro, Eugênio Leal, dá para falar de algo antiético nessa conversa? Dá para falar sobre uma negociação? Porque eu vi gente chamando o Vitor Pereira de mau caráter, eu vi gente chamando o Flamengo, diretoria do Flamengo de mau caráter, eu vi gente xingando o lado do Corinthians, eu vi gente xingando todo mundo. Agora, para mim... Até o Dorival? Não, o Dorival não. Na verdade, o Dorival sim. Eu vi gente xingando o Dorival no sentido de assim, vai menosprezar o Nordeste, você vai tomar um pé na bunda do mesmo jeito. Porque ele sai do Ceará no meio de Flamengo e temporada. toma... Entendi. Então, eu vi na hashtag SC Brasil todo tipo de comentário. Vamos pra você agora, Eugênio. Ou xinga muito, né? Gostoso. Bom, é um negócio bom pra todo mundo. Tipo, o Vitor Pereira pode ter a família dele aqui, tratando tudo que ele tiver que tratar com a família dele. O Dorival, ele tá cotado pra seleção brasileira e ele ganhou notoriedade jogando no Flamengo, no caso, treinando no Flamengo. E o Flamengo precisa de um treinador mais experiente, mais rodado. O Vitor Pereira conseguiu fazer alguns milagres naquele Corinthians. Corinthians cheio de lesão, com jogadores até bons, mas com idade avançada. Então, o Vitor Pereira, ele é um bom treinador, dá pra ver isso. Então, eu acho que o que pesou foi as dificuldades que o Dorival tem. Foi o Dorival querer um contrato que permitiria ele sair de graça para treinar a seleção brasileira. E também a limitação que ele tem. Então deixou claro que o Dorival poderia deixar o Flamengo a qualquer momento. Então, por segurança, a diretoria fez isso. Só não concordo muito com a forma que foi. Eu acho que já deveria ter comunicado ele antes de conversar com outro técnico, porque eu acho que ele não ficaria da mesma forma. Vamos continuar aqui. Bom. Eu não acho, não. Há muita passionalidade quando você envolve dois clubes do tamanho de Flamengo e Corinthians. E disputaram uma final recente. Ainda mais com isso tudo por cima. Aliás, uma final e uma vaga em Libertadores, ambas vencidas pelo Flamengo. Do Dorival. Do Dorival contra o Corinthians do Vitor Pereira. Não acho que haja... primeiro, é importante deixar claro que a gente não sabe todos os bastidores. Uhum. A gente não sabe que motivos reais fizeram com que o Vitor Pereira não continuasse no Corinthians. Essa é uma questão. E
eu acho que há sinais dos dois lados, do Vitor Pereira e há sinais do Corinthians, quando ele substitui o Vitor Pereira pelo Fernando Lázaro. Talvez o Corinthians não tivesse interessado em fazer, de fato, o investimento do porte de um Vitor Pereira para essa temporada. Mas olha, quando o Vitor Pereira publica na saída dele, neste momento, e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos essa enorme experiência nas nossas Motivo familiar carreiras. que não foi possível E solucionar. unicamente. O Flamengo está solucionando, segundo a informação do Rafael Marques, Trazendo todo mundo. trazendo toda a família para cá. Mas a questão era uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. A questão quero estar perto da minha família. E isso talvez demande dinheiro. Talvez demande interesse de quem está negociando. Vem cá, não dá para a gente resolver isso? Como é que a gente resolve isso? Você tem que trazer todo mundo. Filhos, mulher, sogra, sogro, tio, tia. Quero todo mundo aqui. É isso que você quer? Tem. Até que ponto você consegue chegar nisso? E essa é uma justificativa também, que é o cavalheirismo típico do futebol, desse tipo de relação. Não, é uma questão pessoal, mas certamente nessas conversas o Vitor Pereira também deve ter ponderado desafios, necessidade de mudanças no Corinthians, e essas mudanças não vão ocorrer agora por causa da situação financeira. Então isso certamente pesa na balança. Mesmo que seja uma decisão pessoal, o Abel, por exemplo, em algum momento ele teve de fazer uma decisão pessoal de permanecer ou não no Palmeiras. É claro que pesou o fato do Palmeiras ser um clube que está brigando por títulos, que tem uma estrutura melhor definida que a do Corinthians. Então, o técnico vai levar isso em consideração. Eu não consigo ver sacanagem do Flamengo com o Dorival. Para mim, é um direito mais do que legítimo você enxergar no mercado. Flamengo e Dorival. Flamengo e Dorival. Para mim, não existe porque... Mas eu acho que enquanto você está negociando com um e está negociando com o outro, a não ser que você abra isso, estou negociando com você, mas você não é a minha única opção. Estou falando com outros. Porque o cara está aí conversando, Eugênio, tratando a vida dele. Aí chega na esquina e fala, não quero mais não porque eu estou buscando outro ali. Eu não acho isso correto. Então, a não ser que seja às claras. Mas nesse mundo mercantilista do futebol, que a gente sabe como funciona, e os técnicos também se adaptam a isso, tanto é que o Dorival, ao receber uma proposta melhor do Flamengo, não hesitou. Um abraço, Ceará, direito mais do que mas legítimo às claras. também. O que eu estou falando é o seguinte, você está negociando com uma renovação de contrato, como o Rafael falou. Mas não, vai aqui empurrando com a barriga a negociação com o Dorival, porque se não fechar com o outro eu tenho o Dorival e tal. Mas não tem e aí um belo dia fala assim, não, agora eu vou ficar com o outro, não quero mais você. Eu não acho isso correto. Mas não tem como ser às claras, porque o clube jamais vai chegar, o Marcos Braz vai chegar... Dorival, a gente está negociando com outro. É sempre... E quando o Flamengo vai buscar o Dorival, não chega no Ceará e fala, Ceará, estamos interessados no seu técnico. Aí, ele vai isso direto eu no acho Dorival errado. e o Dorival aceita. Então, Sim, Dorival, mas aí é um movimento de mercado. Você faz um convite para um profissional, mesmo ele já estando empregado, o profissional aceita ou não e vai ver qual é a questão da rescisão. Outra coisa, você está conversando, está negociando com uma pessoa uma situação e ao mesmo tempo negociando com outra. Eu não acho isso correto. Mas aí tem um outro lado também que sim, né? Pelo que o Rafael falou, a senha foi aquela situação do Dorival pedir para colocar no contrato uma saída para a seleção. O que eu não acho correto também. Questão é... Se a questão fosse, o Flamengo não quer o Dorival porque o Dorival não está concentrado no Flamengo, já que ele pretende assumir a seleção caso seja chamado. Né? Então é o seguinte, ok, essa é a justificativa? Essa é a justificativa, ok. A partir daqui você começa uma outra história, vou buscar um outro técnico. Não foi isso. A negociação já estava acontecendo com o Vitor Pereira, ou seja, o Flamengo já trabalhava na contratação de outro técnico. Vamos lembrar que não é novidade para o Flamengo, porque a saída do Abel Braga... E até do Dorival, né? Lá atrás... O Dorival ele é dispensado por essa diretoria do Flamengo quando ela chega. Mas o Abel Braga, ele não é demitido pelo Flamengo. O Abel Braga pede demissão do Flamengo porque quando sabe que o Flamengo negocia com o Jorge Jesus. Sim. Mas ele recebe a informação e fala, tô fora porque eu não tô aqui de bucha. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. Coloca aqui embaixo o que você achou dessa decisão do Flamengo. Dessa chateação que o Dorival teve. O que você acha também do Vitor Pereira? Tu acha que ele vai ser um bom treinador? Coloca aqui embaixo, interage comigo. Se inscreva no canal, tamo junto, valeu.